E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, vamos então resolver mais uma questão aqui no nosso canal. Hoje vamos então resolver aqui uma questão de transitividade verbal. Então, vamos lá, gente, olha só. Questãozinha aqui, né, de concurso público, dá uma olhadinha aqui. Nós temos assim, ó, as liberdades, tarará, se refere o autor, dizem respeito a direitos, tarará, se ocupa a nossa Constituição. Preenchem de modo correto as lacunas da frase acima, na ordem dada às expressões. Então percebam, gente, olha só, quando a gente analisa aqui as lacunas, a gente vê que a gente tem ali, ó, para preenchimento a que, de que, com que, a cujas, de cujas, ou seja, no primeiro momento tu olha e o que chama mais atenção é o pronome relativo. E aí tu pensas assim, bah, então isso aqui é uma questão de pronome relativo. Toma muito cuidado. Normalmente, pessoal, a questão de pronome relativo, ela vem acompanhada da regência verbal. Então, vamos anotar isso. Olha só, deixa eu só pegar meu marcador aqui. Vamos anotar. Pessoal, apareceu então para você ali, ó, pronome relativo. Apareceu para você relativo, você já sabe que junto ao relativo vai vir algum questionamento de regência. Então, eu tenho que olhar para o meu verbo, tá? E para o meu nome, aí vai depender, né, se é uma regência verbal, uma regência nominal, e ver se aquele verbo ele pede ou não uma preposição, se aquele nome, aquele substantivo, aquele adjetivo pede ou não uma preposição. Tem que cuidar, tá, gente? Por quê? Porque no dia a dia a gente usa o pronome relativo e a gente, primeiro, não cuida do pronome relativo, até porque normalmente a gente utiliza o quezinho em tudo que é lugar. Utilizamos o quezinho sempre, não nos preocupamos com outros pronomes relativos. E outro detalhe, tá? O que a gente faz? A gente não dá bola para preposição, a gente utiliza só o pronome que ali e esquece da vida. Tem que olhar para o verbo. Marques, como assim eu tenho que olhar para o meu verbo? Beleza, olha só, vem comigo, vamos resolver aqui a questão que você vai se ligar. Então, olha só, pessoal, vamos lá. Nós temos assim, ó, as liberdades, tarará, se refere o autor. Dá uma olhadinha no verbo que nós temos aqui, ó, tá? Nós temos o verbo referir-se, gente. Olha só, quem se refere a alguma coisa. Então, eu vou precisar, antes do meu relativo, da preposição a. Ou seja, tá? Qualquer coisa, né, que venha ali que não seja o azinho, tu já tira fora. Então, por exemplo, aqui, ó, tem o D, cai fora a letra B de Brasil. Na letra C tem um azinho, deixa de canto. Na letra D tem um azinho também, só que tá craseado. E na letra D tem o em, a preposição em. Então, olha só, nós já ficamos entre três alternativas. Agora, vamos dar uma olhadinha a que o nosso pronome ali está se referindo. O que ele retoma? Ele retoma a palavra liberdades. Lembra? Liberdades, né, pessoal, é um nome qualquer, nome aqui no sentido de substantivo, não é uma pessoa. Então, por exemplo, eu não poderia utilizar o pronome quem, jamais, o bom que nem aparece aqui. Só que tem uma alternativa que aparece para gente o cujas, né? Só que, gente, olha só, lembra que o pronome relativo cujo, cuja, cujos, cujas, a gente só utiliza quando a gente tem uma ideia de posse, um valor possessivo. Então, eu estou numa relação ali entre dois substantivos, vou chamar de x e y, e aí eu estou dizendo que y pertence a x. Esse pertencimento, claro, não precisa ser um pertencimento assim, ó, né, de algo concreto, né? Pode ser de algo abstrato. Como assim, Marx? Quando eu digo assim, ó, né, os filhos cujos pais estão lá fora, né? Tá? Ou os pais cujos filhos estão lá fora. Então, né, percebe, ó, os pais cujos filhos estão lá fora. Então, os filhos são os filhos dos pais. Então, há uma relação, entre aspas, de pertencimento. Não que os filhos sejam de posse dos pais, né, gente? Mas, enfim. Então, ele traz essa ideia de posse, tá? Quando eu tenho assim, ó, Marques é o autor cujo livro, ó, cujo livro. Então, o livro é livro do autor, né? Então, cujo livro. Aliás, toma muito cuidado, pessoal, que a gente não pode utilizar depois do cujo o artigo. Então, não existe cujo o, não existem cujos os, não existe cuja a e não existem cujas as. Toma muito cuidado com isso, tá? Então, como aqui eu não tenho essa relação de posse, não pode ser ali cujas.
Bom, aí nós ficamos então entre o a que ali, craseado ou não. Mas antes de resolver isso, dá uma olhadinha na segunda lacuna, vamos ver. O autor diz em respeito a direitos, tarará, se ocupa a nossa Constituição. Pessoal, quem se ocupa ou, né, aquilo que se ocupa em ou se ocupa de? Se ocupa de alguma coisa, gente. Então, olha só, já está aqui a nossa preposição. De cara, nós já respondemos a alternativa. Então, ó, há direitos de que se ocupa a nossa Constituição e o primeiro ali seria a que se refere o autor. É o que nós falamos, pessoal. Questão de pronome relativo normalmente vem atrelada a alguma análise da parte de regência, seja regência verbal, seja regência nominal. Tá bom? Se gostou, dá um joinha aí, dá um likezinho, compartilha com os amigos, não esquece de te inscrever no canal e nos vemos na nossa próxima questão. Até lá. Tchau, tchau.